momento estou diretamente na parte renal. Feito isto, desmaterializei o cálculo renal e tenho as mãos aonde retiro o cálculo, desmaterializando nas minhas próprias mãos. Feito isto, desmaterializado o encontro. Novamente o éter colocado aonde está sendo feito a operação. Novamente levo para frente, para cima, para receber a luz de cima. É colocado novamente. A este momento recebo os remédios que é colocado onde fez a operação. E a operação... Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui nosso objetivo é trazer mensagens que visam o seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 121. Peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal. Conto também com sua inscrição. Ative todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. No vídeo de hoje vamos conhecer mais um trabalho incrível. Ele ficou famoso na década de 80 e 90. Um médium muito simpático chamado Valdemar Coelho. Ele era muito procurado por atletas famosos e foi graças a esse médium que muitos conseguiram participar de competições importantes como as Olimpíadas. Mas antes de partir para o tema do vídeo, gostaria de convidar todos que conhecessem aí o nosso outro canal. Gosto muito do tema profético e tenho me dedicado a estudar as visões de médiuns e profetas do passado a respeito do futuro. Por isso criei esse outro canal chamado Profecias e Transição Planetária. Para você que gosta do tema, não deixe de conhecer. Temos por lá vídeos de Ramatiz, Edgar Cayce e tantos outros. Nosso último vídeo está disponível no card acima. Deixarei também o link para o canal no primeiro comentário fixado aí embaixo. Agora vamos conhecer o médium que supostamente operou mais de 120 atletas, sem cortes, sem instrumentos cirúrgicos e com uma mediunidade fantástica. Posso adiantar que existem muitos depoimentos de gratidão dos esportistas e de pessoas comuns que conseguiram recuperação recorde de lesões graves, por isso fique até o final. Bom, consegui descobrir um pouco de sua história graças a uma entrevista que ele deu em 1995. Na época ele foi entrevistado pela Folha e já tinha 67 anos de idade. Natural de Leme, fundou na cidade o Santuário Ramatiz, onde costumava operar todas as segundas entre 70 e 80 pessoas. Segundo ele, suas mãos funcionam como instrumentos cirúrgicos, manipulados pelos espíritos de dois médicos, Ikaushi, um hindu chinês que viveu há mais de 700 anos, e Joaquim Ludwig Vereza, um austríaco que viveu durante a Primeira Guerra Mundial e faleceu entre 1914 e 1918. Irei soltar um depoimento do espírito do Dr. Ludwig pela mediunidade de Valdemar Coelho, contando sobre sua missão, e então fiquem até o final que serão premiados. Bom, foi na década de 70 que ele teria recebido ordem dos guias espirituais para abrir um hospital espírita em Leme, município de São Paulo. Em entrevista, disse que no começo chegou a duvidar dessa missão, até um dia que ganhou aí um livro de Ramatiz chamado Fisiologia da Alma. Quem acompanha o canal sabe que tem uma playlist com vários vídeos sobre o mestre Ramatiz e recomendo, link aí no card acima. Bom, mas ao ler o livro de Ramatiz, ele descobre o seguinte, abre aspas, eu li uma frase que dizia, limpa-te primeiro para depois curares os outros. Daí o trabalho começou, primeiro como uma limpeza interior e depois trabalhando aí para o próximo. Antes de assumir a missão, Valdemar foi dono de transportadora e de postos de gasolina, só que perdeu tudo e voltou-se para a espiritualidade. Não cobrava nada pelas consultas e as doações eram voluntárias. Feita essa apresentação, irei soltar um antigo documentário do extinto programa Terceira Visão, que era apresentado aí por Gasparetto na Band. Amigos e amigas, tive um baita trabalho para tratar o áudio, que estava péssimo, e consegui melhorar um pouco o áudio, e também legendei para que vocês não saiam do vídeo. Então conto com a paciência de vocês, assistam até o final,
que estamos diante de uma raridade que comprova mais uma vez que Deus existe e a eficácia da espiritualidade no tratamento aí de problemas sérios de saúde, mesmo sem cortes. Vídeo de 1987. Bem-vindo ao Túnel do Tempo. Vamos lá. Quando nós estivemos em Leme para fazer a reportagem com o médium Valdemar Coelho, notamos a presença de gente do mundo inteiro. Tinha canadenses, americanos, europeus como alemães, e sentimos que essas pessoas estavam ali buscando a sua cura, porque elas eram, os seus casos eram totalmente sem cura de acordo com a medicina convencional. Helena Lúcia Gonçalves Sakamoto, 33 anos, casada. Vamos operar, minha filha. Direito e joelho esquerdo. Angara Tuxi, Angora Mais, Tira Noite, Amborda. Fica hoje, Angora Mais. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Diretamente na parte renale, feito desmaterializei o cálculo renal, ensino as mãos aonde retiro o cálculo, desmaterializando nas minhas próprias mãos. Feito isso, desmaterializado o encontro. Novamente o éter colocado aonde está sendo feito a operação. Novamente, levo para frente, para cima, para receber a luz divina. É colocado novamente. A este momento recebo os remédios que é colocado onde fez a operação. E a operação, neste momento, está concretizada. Aí, novamente, a vibração se faz presente, E aí, então, eu fecho a mesa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu não procurei medicina convencional porque eu já tinha feito uma e tenho toda certeza que aqui eu ficaria, os cálculos desapareceriam. Tenho uma amiga que operou e já ficou boa, tirou a desgrafia e não tem mais cálculo. Vai embora, Paula, na bandeja, 2! Na bandeja, na saída rápida das brasileiras. É muito estranho, porque de repente eu fui em 2, 3 médicos antes de ir para Leme. E foi constatado que eu teria que operar. E depois eu volto e não tenho nada. Então, alguns encontravam com meu pai na rua, às vezes, e falavam que eu estava louca, que isso era um problema de cabeça, que não tinha nada. Eu acho que o mais importante é que eu
eu passei a acreditar mais no espiritismo, passei a confiar no santuário. E eu fiquei 10 dias de recuperação, no 11º dia eu já estava treinando. O que vale mesmo é que eu estou na ativa e sem problema nenhum, principalmente do joelho. Olha a Paula, vai lá na frente. Dona Regina em cima dela. Fez a fita, subiu, sexta da Paula. Bom, eu estava com um problema seríssimo, completamente complicado, meu joelho, problema de meniscos, de ligamentos. Eu até estava na época na seleção brasileira e não estava vendo recuperação nenhuma, então eu teria que operar o joelho. E com isso eu teria que ficar pelo menos uns 2 meses parada, sem praticar nenhum tipo de esporte, sem nenhum movimento. E isso na época não era possível, porque estávamos em plena temporada, em época de campeonato. Então eu parti para fazer essa operação espírita, mesmo porque o resultado era mais rápido e em 10 dias eu estaria voltando, como foi o que aconteceu. Eu em 10 dias estava jogando novamente. Olha a terceira, vai para a bandeja, atenção, 2 pontos mais para a equipe de Piracicaba. Quando eu fui ao Centro Espiritual Ramati em setembro de 83, eu tinha acabado de me submeter aqui no Rio a uma microcirurgia vascular, porque eu tive problemas na mão direita de falta de circulação. As minhas 2 artérias principais estavam obstruídas. Talvez tivesse que fazer um enxerto para poder ter essa circulação de volta. E foi com esse quadro que eu cheguei em Leme. E eu fui atendida, né, pelo Sr. Valdemar, uma figura fantástica, onde eu fiz a cirurgia assim, com a maior urgência e fiquei curada, completamente curada, nunca mais tive nada na mão. Recebi o convite do meu amigo particular, Sr. Valdemar Coelho, para que executasse no Santuário Ramati, que ele dirige, na cidade de Leme, um trabalho de pesquisa que eu já vinha desempenhando junto a um grupo de estudo que eu faço parte. E então eu me dirigi até o santuário e pude participar durante um ano das atividades, tanto da parte assim, do atendimento que ele dá de início, que é feito um diagnóstico, até a atividade cirúrgica também. Então eu tive a oportunidade de entrar em contato com pessoas que tinham patologias em que essas pessoas eu as submetia a uma fotografia aqui antes da cirurgia e depois posterior à cirurgia eu fazia uma nova fotografia aqui e na comparação desse material é que realmente estava o objetivo da minha pesquisa. A jogadora Vera Mossa, quando ela procurou o Santuário Espiritual Ramati de Leme, ela tinha um problema de saúde, acho que todos sabem, então ela tinha obstrução arterial e isso a impossibilitaria da prática do voleibol. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer a documentação dessa fotografia dela por ocasião da primeira consulta que ela fez ao santuário, ao tratamento, uma modificação. E vocês estão vendo que ela já passou a apresentar já uma aura que também tinha problemas ainda, mas já com relação ao anterior, já aparecia uma energia já detectada por essa câmera. E ela também, não só pela fotografia, mas ela apresentou uma melhora clínica grande. Ela, em seguida, ela já voltou às suas atividades profissionais, jogando, e nós tivemos chance ainda de, posteriormente, meses após, fazer uma última documentação, em que nós podemos observar em que ela já apresenta uma aura bem mais equilibrada, com poucos problemas. Meu nome é Marcel, sou médico formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, Estado de São Paulo. Sou esportista, praticando basquetebol a nível de seleção nacional desde 1973, tendo já disputado 3 campeonatos mundiais, 3 campeonatos sul-americanos e uma Olimpíada. Venho testemunhar a graça recebida por mim no Santuário Espiritual Ramati, da cidade de Leme, através da mediunidade de Valdemar Coelho.
no dia 5 de julho de 81, quando disputava a semifinal do Campeonato Mundial Interclubes, sofri uma queda que resultou numa lesão de menisco. Fui operado, mas o joelho apresentou derrame articular, seguido de atrofia muscular. Esse ciclo vicioso continuou por quase um ano, e nesse período meu potencial técnico e físico caiu assustadoramente. Por intermédio da também atleta Maria Paula, fiquei sabendo então da existência do Santuário Ramatiz. Fui atendido por uma entidade espiritual, o Dr. Icauci, que diagnosticou lesão no tendão e também lesão no menisco interno do joelho. Fui operado espiritualmente e o derrame articular cessou. Foi uma operação definitiva. Em Leme, me foi mostrada a medicina do futuro, sem dor, sem sangramento e sem complicações. Marcel, fez o giro. Testa do Brasil, Marcel! Bem, eu tentei tudo. Eu estive na França, estive nos Estados Unidos. E a posteriori, depois do acontecido em Leme, eu procurei novamente. E hoje tem um depoimento que eu acho que é racional fazer. Eu fiz 2 operações de Leme. E Com Valdemar Coelho. com Valdemar Coelho, com o Dr. Ludovic, E a entidade que incorpora no médico Valdemar Coelho. E eu só posso dizer, creio em todos, que eu estou curado. Curado pessoalmente, com todos os exames que qualquer autoridade médica possa. Bom, maravilha, não é mesmo? Na década passada houve um boom aí de médiuns como esse, e ainda existem muitos outros aí, né, que infelizmente não são divulgados. Agora vamos ver mais um pouco sobre como eram feitas as cirurgias espirituais e mais depoimentos. Vamos lá. No ambiente tranquilo, como se contemplasse a noite escura num belo jardim, Valéria faz suas preces. A jovem veio de Rio Claro só para agradecer pelo fim do sofrimento. Mudou bastante, eu sou uma outra pessoa, sou mais animada, vivia com muita dor de cabeça, como eu falei, o estômago, o cérebro e o coração. Isso eu não tenho mais. Valéria conta que as dores no estômago, as palpitações e as enxaquecas cessaram há 6 meses, depois que ela recorreu à cirurgia espiritual. Está curada. Tô curada. Esta empresária de Campinas ainda está com as ataduras pós-cirúrgicas. Revela que retirou um mioma e eliminou problemas nas cordas vocais, garganta e glândula hipófise. Tem a esperança de realmente ter extirpado o mioma e outros problemas que o Sr. Valdemar descobriu? Com certeza. Eu tenho fé que já tudo ficou para trás. Mãe e filha vieram de Patos de Minas para a operação e já planejam vida nova e sem dores. De coração, de tireoide, dos rins, coluna. Graças a Deus eu vou chegar em casa sadia e feliz, graças a Deus. Vou voltar para casa, certeza que foi curada assim, graças a Deus. Há quase meio século, o Santuário Ramatiz é o refúgio de muitos doentes. O lugar fica em Leme, no interior de São Paulo, a 180 quilômetros da capital. O médium Valdemar Coelho é o responsável pelo local. Ele direciona as rezas durante os cultos. Receba, Pai Deus, Pai nosso. E com a ajuda de auxiliares, atende a todos que precisam de um tratamento espiritual. Seu Valdemar incorpora os espíritos de 2 médicos, Dr. Icauci e Dr. Ludovic. É sempre um deles o cirurgião espiritual. Quantas pessoas o senhor já operou até hoje através do médium Valdemar Coelho? Olha, filha, faz 40 anos vivido pelo médium nessa postura. Então, perdeu a conta, nem nós não sabemos. E o senhor se sente feliz em poder continuar ajudando as pessoas? Não há dúvida, filha. É uma grandeza que o Senhor deu a mim. Estar presente, incorporando esse médium e ajudando o necessitado. Porque eu fui um militar, eu fui capitão médico. Eu fui requisitado pelo exército russo, porque eu morava em Kiev, na Rússia.
tinha lá, e eu desencarnei com uma bomba. E esse desencarne foi considerado um suicídio, compreendeu, filha? Então eu fui julgado pela espiritualidade e foi dado para mim esta nova missão que eu pedi para restituir aquilo que eu não fiz em vida terrena, compreendeu? Porque prematuramente eu desencarnei sem a vontade do Senhor. Nos últimos 42 anos, milhares de pessoas já foram operadas pelo médium Valdemar Coelho. São famosos e anônimos que vêm de longe, de diversas partes do Brasil e do mundo, na esperança de encontrar na cirurgia espiritual o alívio para as dores. Para o seu Ari, este alívio está bem próximo. A cirurgia não demora mais do que 10 minutos. O bancário, que sofre com dores no estômago, desmaios e problemas de audição, fica o tempo todo acordado. Você está sentindo alguma coisa, Ari? Não, agora não. Costuma desmaiar às vezes, Ari, sentir alguma dor? Mas eu tive de 4 a 20, eu fui 4 vezes para o hospital. Mal-estar. Na cirurgia espiritual, não há nenhum tipo de corte. O médium utiliza apenas algodão, iodo e este objeto semelhante a um punhal, chamado de guia e preparado especialmente para as intervenções. Uma guia que é preparada pela espiritualidade, ela fica 7 dias no altar, ela fica 24 horas na lua e 24 horas no sol. E nós damos um banho nela com água do mar, então ela criou energia. E aquilo que o guia fez, a operação no perispírito da pessoa, porque é o perispírito que está lesado. Porra, eu diagnostiquei um problema no seu cabeça, compreendeu? Aí eu encontrei uma espécie, a membrana serosa está um pouco afetada, compreendeu? Então dá esses pequenos desmaios no filho, não? Essas pequenas tonturas, não? Então, isso do problema nervoso, do trabalho dele, ele aciona muito, ele usa muito a mente, compreendeu? Médico e auxiliares colocam as ataduras no paciente. Agora faz o curativo como se fosse operado na medicina convencional, compreendeu? Uma reza encerra o procedimento. O médico se despede e o médium nos revela o grande segredo da cura. Por incrível que pareça, meu amor, a fé vale, mas as pessoas que menos fé, mas são curadas. Tem muitas cirurgias espirituais que também os guias não conseguem curar e os médicos curam. Então os dois trabalhando junto, já está se desenvolvendo isso, compreendeu? E é uma maravilha. Eu acredito que os dois fazem a mesma cura, compreendeu? Para o seu Ari, a ajuda veio na hora certa e ele acredita na eficácia da cirurgia. Do dia 4 ao dia 20 eu tive 4 problemas de internação. Inclusive eu fiz uma ressonância magnética na cabeça e graças a Deus não deu tumor nada, mas ainda não resolveu o problema, não descobriu o que é ainda. Acredita que agora você pode ter sido curado? Acredito que sim. Vai voltar para casa mais aliviado? Se Deus quiser. Dona Eva transmite a mesma segurança. Para ela, a cirurgia espiritual erradicou o câncer que estava consumindo seu corpo. Está confiante de que vai sair dessa cadeira? Eu tenho confiança. Nossa. Vai para casa mais aliviada, na certeza de que foi curada? Oh, se Deus quiser. O marido dela também está confiante. Está bem melhor do que ela sentiu, do que ela estava, melhorou 80%, 90%. Dona Eva se despede com um sorriso nos lábios. Tem certeza de que só voltará ao santuário em sinal de agradecimento. Para ela, a agonia chegou ao fim. Incrível! Bom, se não bastasse todos esses depoimentos, buscando na internet, há muito mais comentários de gratidão, como esse de Mauro William, abre aspas, devo minha vida a Deus e ao Senhor Valdemar Coelho. Não andava de jeito nenhum, foi desenganado por diversos médicos e após uma cirurgia espírita com o Sr. Valdemar, há mais de 30 anos atrás, ando, corro, jogo futebol, tudo normalmente. Muito obrigado, Sr. Valdemar Coelho. Bom, foram aí milhares de pessoas ao longo de mais de 30 anos de trabalho e Deus chamou o médium Valdemar Coelho de volta para o plano espiritual no ano passado, aos 95 anos de idade. Atualmente, o Santuário Ramatiz em Leme encontra-se com as atividades interrompidas. Todas as essências das religiões do mundo inteiro, quero crer
e foi retirado uma parte e colocado dentro desse templo sagrado. Porque nós aqui estamos em uma fraternidade. E nós procuramos, dentro dessa fraternidade, aliviar o sofrimento e levar a palavra de Deus aos irmãos necessitados. Quem sabe no futuro surja um outro médium para assumir esse maravilhoso trabalho lá em Leme. Bom, ajude esse conteúdo a chegar a outras pessoas, curta, compartilhe. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau.